Começa agora o programa Gestão Legal. Conselho Nacional de Justiça. Um novo tempo para a justiça do Brasil. Confira os destaques desta edição. Conselho Nacional de Justiça afirmará parcerias para o cumprimento da Meta 2 em processos de execução fiscal. Conselheiros prontos para assumir novas responsabilidades no Conselho Nacional de Justiça. Mais de 4.000 presos já foram libertados pelos mutirões carcerários do Conselho Nacional de Justiça. Situação de adolescentes em conflito com a lei é revista em mutirões carcerários. E ainda, o Tribunal de Justiça do Amapá está próximo a cumprir a Meta 2 determinada pelo Conselho Nacional de Justiça. Confira na entrevista do corregedor interino do tribunal, Mário Gutierve, os trabalhos que estão sendo realizados com este objetivo. Notícias do dia. Conselho Nacional de Justiça firmará parcerias para cumprimento da Meta 2 em processos de execução fiscal. No próximo dia 4 de agosto, antes do início da próxima sessão plenária, serão assinados acordos de cooperação técnica com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e as Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal para agilizar na área de execução fiscal o cumprimento da Meta 2. Ela determina que todos os processos protocolados até 31 de dezembro de 2005 sejam julgados até o final do ano. A ideia é firmar parceria para racionalização e julgamento mais rápido dos processos de execução fiscal. Uma das iniciativas a serem adotadas é o estabelecimento de mecanismos mais ágeis para a extinção de processos em que não exista mais interesse por parte do Estado de dar prosseguimento. Pelo acordo, as procuradorias deverão estimular soluções que permitam a recuperação rápida de créditos em favor do Estado e ainda a diminuir a taxa de congestionamento dos tribunais em relação a estes processos de execução fiscal, como forma de reduzir os prazos de tramitação. O acordo prevê ainda o intercâmbio de informações entre as procuradorias e o CNJ para melhorar as atividades jurisdicionais. Conselheiros prontos para assumir novas responsabilidades no Conselho Nacional de Justiça. E está tudo pronto para a solenidade de posse dos novos conselheiros do CNJ prevista para segunda-feira às 5:30 da tarde em Brasília. O juiz federal Walter Nunes foi o último a assinar o termo de posse na tarde de quarta-feira. Ele foi indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Esta semana, os novos conselheiros estiveram em Brasília para participar de 2 reuniões com o ministro Gilson Dipp, corregedor de Justiça, e o juiz Rubens Curado, secretário-geral, para conhecer o funcionamento do CNJ e se inteirarem sobre o trabalho das comissões. No dia 4 de agosto, primeira sessão do CNJ, com a nova composição, os conselheiros irão analisar o recurso impetrado pelo empresário Luiz Eduardo Botura, de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. Ele pediu a suspensão do toque de recolher imposto pela juíza da Vara da Infância e da Juventude, Jaqueline Machado. O pedido foi negado pelo conselheiro Marcelo Nobre e o empresário recorreu da decisão. O assunto deverá ocupar boa parte da sessão, que é aberta e pode ser acompanhada por pessoas interessadas no assunto. Quem não dispõe de tempo para vir pessoalmente ao CNJ pode acompanhar a sessão plenária ao vivo pela Rádio Justiça, com frequência em 104.7 FM ou pelo site do Conselho, www.cnj.jus.br. Mais de 4.000 presos já foram libertados pelos mutirões carcerários do Conselho Nacional de Justiça. Os mutirões carcerários já foram realizados em 19 estados brasileiros, beneficiando 4.173 presos que, por lei, tinham direito à liberdade. Esses dados são parciais e fazem parte do balanço dos trabalhos realizados até agora. Desde agosto do ano passado, quando o CNJ deu início aos mutirões, 24.201 processos de presos condenados
provisórios e de adolescentes em conflito com a lei foram analisados. Como resultado do trabalho, mais de 6.000 benefícios foram concedidos. Além dos alvarás de soltura, foram concedidos direitos a trabalho externo e visita periódica ao lar, além de progressões de penas e transferências de unidade prisional. Desde o ano passado, o CNJ já promoveu mutirões carcerários no Pará, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Tocantins, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Amazonas. Atualmente estão em andamento mutirões nos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Paraíba, Ceará e Mato Grosso. O Conselho Nacional de Justiça revê a situação de adolescentes em conflito com a lei. Espírito Santo, Paraíba e Ceará são os 3 estados onde o mutirão está revisando a situação dos adolescentes em conflito com a lei que cumprem medida socioeducativa ou de internação. Mais de 1.000 processos das varas da infância e juventude desses estados já foram analisados, resultando na liberdade de 230 jovens. Desse total, 217 adolescentes cumpriam medida de internação em abrigos do Espírito Santo, onde a inspeção promovida pelo Conselho Nacional de Justiça encontrou sérias irregularidades, inclusive adolescentes alojados em contêineres. No Ceará, o mutirão do CNJ pretende analisar outros 900 processos de execução das varas da infância e juventude do estado. Em agosto serão iniciados mutirões carcerários em Pernambuco e Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, a revisão dos processos está prevista para começar já no dia 3. Em Pernambuco, a previsão é de que os trabalhos comecem na segunda semana de agosto. Segundo o coordenador dos mutirões, juiz Erivaldo Ribeiro, a ideia é expandir o projeto para todos os estados brasileiros para que seja criada uma cultura de revisão dos processos no Brasil, para que o Poder Judiciário assuma sua responsabilidade em relação à melhoria do sistema carcerário brasileiro. Advogados públicos poderão ser voluntários nos mutirões carcerários organizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Para que isso seja possível, a Advocacia Geral da União decidiu criar, em parceria com o CNJ, a chamada Advocacia Pro Bono, praticada em benefício da comunidade e que será exercida também na área de execução penal. Os mutirões carcerários têm como objetivo identificar situações em que os direitos não são atendidos. Após a análise dos casos, os advogados solicitam, por exemplo, a progressão do regime penal ou a liberdade, um direito previsto na Lei de Execuções Penais. Com a colaboração dos advogados voluntários, o Conselho Nacional de Justiça espera alcançar agilidade na resposta da Justiça para várias situações envolvendo réus presos nos diversos estados. Também são beneficiadas com os mutirões pessoas presas provisoriamente, assim como crianças e adolescentes mantidos sob internação no regime provisório ou definitivo. Advogados ligados à AGU que quiserem participar como voluntários nos mutirões carcerários poderão se inscrever utilizando o sistema eletrônico da escola da AGU. As inscrições poderão ser feitas a qualquer tempo, mesmo durante o andamento dos mutirões. Os nomes dos advogados voluntários serão encaminhados ao CNJ, que fará o contato com os interessados para o início dos trabalhos. Cumprimento de prazos da Meta 2 será critério para a promoção de juízes no Piauí. Os magistrados que não cumprirem os prazos para dar despachos em processos e os que estiverem em atraso serão excluídos da relação das promoções. A informação é do desembargador Erivan Lopes, gestor das metas de nivelamento do CNJ no Piauí. O objetivo é agilizar o andamento processual, dar uma satisfação jurisdicional e cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Até junho, havia 51.344 processos em tramitação nas comarcas de primeiro grau do Piauí, ajuizados até dezembro de 2005. Em janeiro, eram 59.834 processos. Eles serão identificados com uma tarja laranja para serem agilizados. Também foi formado um grupo que vai trabalhar em esquema de mutirão para acelerar os julgamentos. O grupo terá um prazo de 60 dias para reforçar o trabalho dos juízes. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Piauí estão analisando uma proposição do desembargador Erivan Lopes, gestor das metas de nivelamento do CNJ no Piauí, sugerindo alteração na resolução que trata das promoções por merecimento
e das remoções para magistrados de primeiro grau. Na proposta, seriam excluídos da relação de candidatos os juízes que deixarem de prestar a tempo informações solicitadas por desembargadores em habeas corpus, mandado de segurança e, sobretudo, relativas ao cumprimento da Meta 2. Novas comarcas goianas facilitam o acesso à justiça. A mais nova comarca de Goiás foi instalada na cidade de Nova Crixás, na região noroeste do estado, que também vai atender à população de Mundo Novo. A comarca de Nova Crixás é a segunda instalada este ano pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Teles. A primeira foi a de Aruanã, em maio passado, após 10 anos sem criação de comarcas em Goiás. Isso foi possível graças à aprovação da Lei 16.435, que modifica a organização judiciária do Estado e possibilita a criação de 8 comarcas e 12 varas judiciais. A lei estabelece ainda o remanejamento de distritos judiciários e a adequação de 2 comarcas no entorno do Distrito Federal. As comarcas serão instaladas em prédios provisórios até que a construção dos novos fóruns, que deverão estar prontas em 10 meses, possam ser utilizadas. Entrevista no Gestão Legal. O Tribunal de Justiça do Amapá está próximo a cumprir a Meta 2, determinada pelo Conselho Nacional de Justiça. Levantamento feito pelo Tribunal Piauiense dos 367.461 processos que deram entrada no Judiciário do Amapá até dezembro de 2005, 1.075 estão pendentes de julgamento. Com isso, o Tribunal do Amapá está prestes a cumprir a Meta 2. Em entrevista à jornalista Roniara Castilho, da Rádio Justiça, o corregedor interino do Tribunal de Justiça do Amapá, Mário Gutierrez, falou sobre os trabalhos que estão sendo realizados para o cumprimento da Meta 2. O Conselho Nacional de Justiça definiu 10 metas de trabalho para todo o judiciário do país a partir deste ano. A principal delas, a meta número 2, é identificar e julgar todos os processos que foram protocolados até 31 de dezembro de 2005 em primeira instância, segunda instância e nos tribunais superiores. E sobre esse assunto eu converso agora com o Corregedor-Geral de Justiça interino do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Mário Gutierrez, que vai contar pra gente um pouquinho sobre como está o processo de realização da Meta 2 no estado do Amapá. Bem-vindo à Rádio Justiça, corregedor. Como o Conselho Nacional de Justiça lançou esse desafio para todo o judiciário neste ano, queria já perguntar para o senhor como é que está sendo feito este trabalho no Tribunal de Justiça do Amapá para o cumprimento dessa Meta 2. Devido à minha vivência no judiciário de quase 40 anos, eu acho muito difícil que ela seja alcançada 100%. Até porque tem processos que não conseguem andar, não por má vontade dos juízes ou dos servidores, até mesmo das partes. É um processo que eu digo é ruim de natureza. Mas, aqui no estado do Amapá, como a justiça é nova, talvez seja mais fácil de se aproximar o máximo do desejado, né, que seria o 100%. Desde a instalação, em 1991, até o dia 31 de dezembro de 2005, nós tivemos registrado 367.461 processos. Desses, em 31 de dezembro de 2008, nós tínhamos 2.407 processos pendentes de julgamento, ou seja, tínhamos julgado mais de 365 mil. E no dia 30 de junho desse ano, esses processos tinham apenas 1.705. Eu espero que hoje já tenha bem menos. E esses 1.705, então, vocês estão mais perto dessa meta ser cumprida? Exatamente, com raras exceções, não é? Porque nos feitos criminais, por exemplo, quando o réu se encontra foragido, em lugar incerto não sabido, que ele é citado por edital, o processo fica paralisado, aguardando sua captura. E enquanto isso não ocorrer prescrição, esse processo está sujeito a entrar em movimento. E aí ele pode ter começado em 1992, 93, 94, o dia que o réu for preso, esse processo começa a constar do sistema como um processo em movimento. Então isso pode ocorrer até no dia 30 de dezembro. No caso desse, o processo que já estaria fora da Meta 2 entra em movimentação. Depois que o 100% eu acho que é uma pretensão irreal. E eu dizendo isso
com a justiça nova como a nossa, você imagine nas justiças antigas, né? Com certeza. Mas o senhor acredita que essa meta do Conselho Nacional de Justiça, junto com todas as outras metas que formam esse conjunto aí de desafios para o judiciário, ela não motiva todo o país a querer cumpri-la e dessa forma dar uma agilidade e um gás para o judiciário? Sem dúvida, mas como nós aqui, nós estamos fazendo correções específicas nas varas, fizemos um levantamento de tudo e a partir do dia 21 do mês de julho, eu comecei a fazer correções nas varas, especificamente em relação aos processos da Meta 2. E aí, detectando a situação de cada um e orientando providências para que possamos alcançar. Eu creio que chegaremos bem próximo dos 100%. Nas varas cíveis, em algumas, com certeza, chegaremos a 100%. Na maioria. E nas varas criminais, dificilmente, em razão dessas situações peculiares e processos que os réus estão foragidos e que podem entrar em movimento a qualquer momento e não tem como acabar no dia seguinte, né? Até porque o processo tem um traçado, tem um caminho a seguir, do qual até o nome, procedimento, e que constitui hoje direito subjetivo das partes e que, às vezes, não é possível ultrapassar uma etapa sem causar uma lesão a direito da parte. Claro, esse nem é o objetivo da meta, porque não se pode abreviar um processo. Exatamente. Tem que fazer acontecer dentro da normalidade. Eu acredito que aqui no Amapá chegaremos bem próximo do 100%. Corregedor, o senhor pode falar um pouquinho para a gente quais são essas correções que estão sendo feitas nas varas para que haja o cumprimento da Meta 2? Eu, pessoalmente, estou examinando processo por processo, que não são muitos, né? Nas varas que eu fui, o máximo que tinha era 200 processos até agora. Eu estou examinando pessoalmente processo por processo e orientando o que deverá ser feito para alcançar esse objetivo. Nós teremos um trabalho exitoso. Não será por falta de esforço, né? Exatamente. Aqui estamos todos empenhados, estou contando realmente com a boa vontade dos magistrados e espero contar com a boa vontade do Ministério Público, porque na maioria das varas criminais que eu já fui, eu pedi que fosse designado mais um promotor, porque nós estamos designando mais um juiz para dar vazão a esses processos. Porque hoje a nossa sistemática processual, nas varas criminais, uma audiência é quase um expediente. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, teve uma vara que eu antecipei 42 audiências que estavam marcadas, só para ter um exemplo, 42 audiências estavam marcadas para os meses de outubro e seguintes, antecipei para as tardes dos meses de agosto e setembro, e o nosso funcionamento aqui é só pela manhã, e por isso eu pedi ao presidente e ele já designou um juiz substituto para presidir essas audiências, e eu pedi um promotor ao Ministério Público para trabalhar nas audiências da mesma forma. Quer dizer, se o Ministério Público colaborar, nós vamos realizá-las e com certeza esses processos chegarão ao fim. Desembargador, eu queria muito agradecer sua participação. Nós conversamos com o Corregedor-Geral de Justiça interino do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Mário Gurtiev. Eu queria agradecer sua participação. Muito obrigada. Muito obrigado a você por me dar a oportunidade de mostrar o que está acontecendo no Amapá. Gestão Legal. Serviço. A Associação dos Magistrados Brasileiros vai lançar o livro Gestão Democrática do Poder Judiciário, que reunirá o pensamento dos principais pesquisadores, cientistas, intelectuais e magistrados sobre o tema. A obra será lançada durante o 20º Congresso Brasileiro dos Magistrados, que será realizado em outubro deste ano em São Paulo. O livro faz parte das comemorações dos 60 anos da Associação dos Magistrados Brasileiros. Um dos coautores da publicação será o desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Marcos Alaor Diniz Grangé. De acordo com a AMB, um dos critérios utilizados para escolher os coautores do livro foi a reconhecida vivência de cada um deles sobre o Poder Judiciário brasileiro. A publicação será distribuída para os 14 mil magistrados, escolas da magistratura, tribunais, ministros, parlamentares, órgãos de imprensa, entidades representantes da magistratura, Ministério Público, entre outras instituições.
Outras notícias do Conselho Nacional de Justiça você confere na página www.cnj.jus.br. Nesta página, dentro da agência CNJ, é possível escutar e baixar o programa Gestão Legal. As emissoras interessadas poderão transmitir gratuitamente o programa disponível para download na página do CNJ na internet. O programa Gestão Legal fica por aqui. A produção é de Elisabel Ferrichi. Sonoplastia de Kelly Berlink e Eliseu Caires. Apresentação de Elisabel Ferrichi e Pereira Lima. Coordenação geral Marcone Gonçalves. Esperamos vocês na segunda-feira. Um bom fim de semana e até lá. Para vocês todos um bom fim de semana e até segunda-feira. Você ouviu o programa Gestão Legal, uma produção conjunta da Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional de Justiça e da equipe da Rádio Justiça.